Começamos o programa com o desabafo de um delegado do município de Colíder. Neste final de semana, ele e sua equipe apreenderam 3 menores e prenderam 2 maiores. No local havia muita droga, arma e munições. Mas olha só o final dessa história. Acompanhe o desabafo do delegado. No sábado, eu e o investigador Carlos Eduardo saímos da delegacia para montar um procedimento que a gente chama na polícia de vigilância e campana. No momento em que nós fazíamos a campana, 2 adolescentes, 2 menores de 16 e 17 anos, que são 2 traficantes conhecidos aqui, há menos de 10 dias nós prendemos eles também por tráfico, esses menores, saíam da casa. Ao fazer a abordagem deles, encontramos essa porção de droga com mente nova e com um adolescente chamado Noinha, 50 gramas. Em virtude disso, como nós sabíamos de onde eles tinham saído, nós entramos na residência onde era a boca de fumo. Ao entrar na residência, que era uma boca de fumo, encontramos o outro adolescente, que é um adolescente conhecido como Boquinha. Boquinha é o cara da boca de fumo. O Boquinha é o cara que vende droga na boca de fumo. Chegamos lá e encontramos inicialmente, ao fazer a primeira revista, o Boquinha, o seu irmão maior, o Ailton, e a mulher dele. Encontramos mais de 2 quilos de maconha, encontramos 1 quilo de pasta base, meio quilo de pasta base, meio quilo de crack, encontramos várias trouxinhas também de cocaína, encontramos um revólver calibre 357, munições calibre 380, a mesma utilizada em assaltos, que tem uma pistola na rua aí sendo utilizada em assaltos. Em virtude disso, sendo 2 maiores e 3 menores, nós fizemos a prisão. O delegado optou por prender os maiores e apreender os menores. Quer dizer, prender os maiores e prender os menores. Nós queríamos tentar uma vaga lá no Pomeri, em Cuiabá, para esses menores, lá no Pomeri. No entanto, em menos de 24 horas, a juíza entendeu que isso daqui não era caso de internação. Quer dizer, um adolescente com uma arma de uso restrito, um 357, com 3 quilos de maconha, de pasta base, com várias munições, não é motivo para internação. Vou ler para não dizerem. Analisando minutantemente os autos, entendo que assiste razão ao promotor de justiça, pois também entendo que por hora não há motivos para a decretação da internação dos infratores. Acharam que isso daqui não era motivo para prender os menores. A partir de hoje, eu quero dizer o seguinte: a Polícia Civil não vai mais prender menores. Nós não vamos despender um esforço deste tamanho para prender menor, em menos de 24 horas eles serem colocados na rua. É dizer para os criminosos de 16 e 17 anos, vocês podem andar armado com arma de uso restrito, vocês podem vender maconha para as crianças nas escolas, vocês podem vender cocaína para as crianças na escola, vocês podem viciar os adolescentes, vocês podem assaltar. Na verdade, é isso que foi dito. Então, se é para soltar em menos de 24 horas, a Polícia Civil não vai colocar o seu efetivo, que é pouco, para prender menor. E quando você estiver sofrendo com assalto, com estupro, com assassinato praticado por menor, procure o fórum, procure a juíza que soltou. Não procure a polícia, que a população vem bater na delegacia, a população vem bater no quartel da Polícia Militar, na Polícia Civil. E ninguém vai bater lá no fórum, porque quem atende o povo é a polícia. No fórum ninguém atende a população. Então a população vem cobrar da polícia e não cobra de juiz, não cobra de promotor, não cobra de ninguém. Procure a justiça. Não é para procurar a polícia. Então, eu lamento muito uma situação dessa, o crime só pode prosperar. População, vocês me desculpem, eu gostaria de encerrar pedindo ao meu chefe que me transfira para uma delegacia onde os bandidos, para uma cidade onde os criminosos, sejam maiores ou sejam menores, eles fiquem presos. Porque senão, vocês vão destruir um delegado que trabalha, um delegado que tem vontade de trabalhar. Porque para quê?
Para quê? Ficar fazendo esse esforço total, ficar o final de semana aqui, sábado, domingo, para chegar e soltar todo mundo? Não, para mim já chega. Primeiro que não é uma postura nossa como magistrada estar vindo à imprensa, né, falar o que vem sendo feito ou não para a população, justamente porque o nosso trabalho é julgar e esse trabalho não precisa ser, vamos dizer assim, explanado, porque ele deve atingir apenas quem é julgado e quem vem ao fórum procurar a prestação jurisdicional. No Brasil, nós temos apenas 3 possibilidades para que o juiz interne um menor infrator. Quando o menor comete um ato infracional, né, mediante violência ou grave ameaça, um roubo, um estupro, um homicídio. Uma segunda hipótese que o artigo 122 do Estatuto da Criança e do Adolescente traz é naquela hipótese em que o adolescente, a ele foi aplicada pelo juiz alguma medida socioeducativa diferente da internação, no caso uma liberdade assistida, uma semi-liberdade, uma prestação de serviços, e ele não cumpre, e ele não justifica porque não cumpriu, e a única forma de fazê-lo cumprir é internando. Essa também é uma hipótese. Uma terceira e última hipótese em que o juiz pode internar um adolescente infrator é no caso em que ele pratica qualquer ato infracional que não seja cometido mediante violência ou grave ameaça à pessoa, mas que, independentemente de qual seja esse ato infracional, ele tenha uma certa reiteração nessas condutas infracionais. O juiz, ele tem responsabilidade sobre essa questão de internação. Ele pode responder por isso. O juiz, como qualquer outro cidadão, ele precisa cumprir a lei. Ele não pode passar por cima da lei. Nós não temos local adequado para a internação de menor. E esse problema não é só de Colíder, é de todo o estado de Mato Grosso. Informa ao juiz, em consonância com as regras mínimas para tratamento de prisioneiros da ONU e orientações do Conselho Nacional de Justiça, expressa-se ofício circular encaminhando aos juízes das varas de execução penal, determinando que se abstenham de manter pessoas custodiadas em delegacias de polícia sob qualquer pretexto. Não querem saber o motivo. Se abstenham. Ou seja, nenhum juiz em sã consciência vai manter adolescentes nas salas da delegacia. Veio-nos em regime de plantão essa comunicação da prisão em flagrante dos maiores e da apreensão dos menores. Quando qualquer menor é apreendido, o juiz imediatamente tem que se pronunciar se ele deve ser solto ou permanecer internado. À vista dos autos, o que eu tinha nos autos para decidir? Veio o auto de prisão, o auto de apreensão, com as declarações das testemunhas e das pessoas apreendidas. Além disso, o que veio? Um boletim de ocorrência subscrito pela Polícia Militar. Se naquele procedimento o senhor delegado não encaminhou nada dizendo que aqueles 3 adolescentes ou qualquer um deles fosse reiterador da prática de ato infracional, eu não poderia, sob pena de estar ferindo o Estatuto da Criança e do Adolescente, fazer a internação, decretar a internação desses adolescentes. Então, toda aquela arma, toda aquela droga que foi apreendida, não é que eu não achasse que aquilo não era motivo para internar os menores. Aquilo é mérito. O que é mérito? Aquela droga, aquela arma, aquela munição, aquilo lá eu vou ter que analisar para fins de julgamento, de condenação ou de absolvição. Aquilo lá não deve servir para eu decidir se eles devem responder em liberdade ou serem internados. Porque o Superior Tribunal de Justiça diz que em caso de tráfico eu só posso internar em caso de reiteração. E a partir do momento que o juiz descumprir a lei para satisfazer o interesse de quem quer que seja, nenhum cidadão vai ter segurança de nada, porque o juiz vai ter superpoderes. Essa questão, eu acho assim muito temerário se fazer uma declaração dessa num veículo de comunicação em massa, como a televisão. Não, talvez no calor da emoção não tenha sido a intenção, mas há o grande risco de se ter incitado os menores a praticar crimes. Os menores infratores que já passaram pela minha sala de audiências sabem que se eu tiver o mínimo
um mínimo de possibilidade de interná-los, eu vou interná-los. É obrigação dele continuar investigando e prendendo, é obrigação dele e da Polícia Civil continuar investigando e prendendo. Portanto, qualquer situação que acontecer, a população deve continuar procurando a delegacia de polícia. E se, por um acaso, o que eu muito duvido que vá acontecer, acredito que ele tenha falado aquilo num momento de exaltação, de emoção, né, talvez de revolta, se acontecer, a população deve procurar o Ministério Público imediatamente, porque nesse caso, o que eu repito, nós não acreditamos que vai acontecer, o senhor delegado e os respectivos policiais que se recusarem a atender a população a proceder uma investigação, uma prisão, estarão cometendo um crime chamado prevaricação. Portanto, ataques gratuitos à minha pessoa para resolver a questão do menor em Colíder não vão surtir efeito na prática, não vai se resolver o problema, porque não sou eu quem constrói o centro de internação, não sou eu quem cria. Está sendo divulgado aí no YouTube esse vídeo, delegado revoltado com impunidade solta o verbo, um delegado de Colíder, Mato Grosso, e ele ficou indignado porque ele prendeu menores infratores, né, com droga e arma, e fazendo parte de uma quadrilha, e aí a juíza mandou soltar. Eu quero mostrar aqui porque que ao mesmo tempo ele está certo e está errado. Se você pensar no contexto estatal, ou seja, aceitar a existência do Estado e esperar que o Estado haja da forma como deve agir, ele está certo no sentido que ele está tentando cumprir a lei sem questioná-la e simplesmente não existe harmonia entre polícia e justiça. Mas isso não é novidade para ninguém. Agora, eu vou dizer por que ele está errado e ele perdeu uma ótima oportunidade de fazer uma autocrítica e uma crítica ao Estado. Será que esse delegado, por exemplo, ele acredita realmente que o Estado é capaz de combater o tráfico de drogas e de armas? Se ele acredita nisso, ele é no mínimo um inocente útil, um verdadeiro peão estatal que está defendendo algo que é impossível. E o que eu vou falar aqui, eu desafio qualquer pessoa a refutar o meu argumento. Não existe Estado capaz de combater o tráfico de drogas e de armas, ou qualquer tipo de tráfico. O que é o tráfico? É um termo pejorativo para comércio. O termo traficante é um termo pejorativo para vendedor, para comerciante. E o que é o termo usuário de drogas? É um termo pejorativo para consumidor. Então, a relação entre traficante e usuário, ou vendedor e consumidor, é uma relação consumerista, nada mais que isso. E é assim que deveria ser tratada. Então é uma grande estupidez mundial os estados acharem que as drogas devem ser proibidas. Isso aí já deveria ter acabado há muito tempo. Tem que descriminalizar o uso de drogas e o tráfico de drogas e legalizar totalmente. Tem que ser tratado como qualquer outro produto. Aí alguém vai falar, ah, mas as drogas fazem mal. Várias outras coisas fazem mal. Cigarro faz mal, bebida alcoólica faz mal. Nem por isso alguém está pedindo a proibição. E os que estão pedindo a proibição desses itens também, cigarro e bebida, no mínimo são idiotas. Né? Acreditam, esses são os mais ingênuos de todos. Acreditam que o Estado é capaz de combater algo que o consumidor quer. Enquanto existir consumidor de um produto, haverá o vendedor. E, como eu falei, não existe Estado, não existe força policial, não existe ninguém que será capaz de impedir isso. Porque é uma relação voluntária entre dois agentes econômicos, duas pessoas, uma querendo adquirir o produto com o dinheiro e outra querendo vender. Então ninguém vai impedir isso. E toda vez que você proíbe, é criado uma forma de contornar essa proibição. O mesmo vale para as armas. A arma é apenas um produto. Né? Alguém alegar que a gente deve proibir armas para combater a violência é de uma estupidez fenomenal. No fundo, o que o Estatuto do Desarmamento causou? Os criminosos, né, entre aspas, têm armas bem poderosas e o cidadão comum não tem nada. Né? Então você cria uma desvantagem enorme, né, onde o assaltante está livre para matar quem ele quiser e o cidadão não pode se defender. E ingênuo de novo aquele que acredita que a polícia ou o Estado vai protegê-lo dos malvados criminosos que vão matá-lo. Até parece, né? 50 mil homicídios por ano e a polícia
só consegue esclarecer a autoria de 8% desses homicídios. E isso sem contar que a gente tem que se perguntar quem é que está interessado na proibição de comércio de drogas e armas. Quem é que está interessado? A gente começa a se questionar se não é a própria polícia, né? Uma polícia corrupta que se associa com o criminoso, né? Que seja o traficante de drogas e de armas, e ali ganha o seu dinheiro. E o próprio traficante que, ao ver que aquele comércio que ele faz é proibido, simplesmente ele elimina toda a concorrência. Por isso é que eu falo que o Estado é o maior criador de monopólios. O pessoal fica preocupado, mas quem vai combater os monopólios? É o Estado que propicia isso. É o Estado, ao proibir, toda vez que ele proíbe algo, ele já cria um monopólio. O monopólio está concentrado ali, ou que seja, um cartel na mão de alguns poucos traficantes que vão controlar todo aquele comércio. E aí no vídeo ele fala que o chefe da quadrilha usa menores. É claro que ele usa, né? Mais uma vez, uma lambança estatal. O Estatuto da Criança e do Adolescente. O que vocês acham que ia acontecer? Pensa bem, se coloca no lugar do chefe da quadrilha. Você prefere o quê? Você prefere se arriscar sendo maior de idade ou colocar menores? É muito mais fácil colocar menores. Então, de novo, né? O Estado ele criou um ambiente violentíssimo. E aí o delegado está reclamando. Está reclamando do quê? Ele teria que ter um olhar crítico, né? Se o delegado é um advogado, ele conhece a lei. Então, ele tem que ter essa crítica mais severa ao Estado. Senão, ele apenas passa como se fosse um bobo da corte, enxugando o gelo, né? Combatendo aquilo que ele nunca vai conseguir combater. E veja bem, eu não estou apoiando a atitude criminosa do traficante que assalta, que mata, né? que coage as pessoas a alguma coisa. Não é isso. É o princípio da não agressão. Você só pode usar agressão quando você é agredido. Além disso, você não pode usar. Agora, o ato de vender um produto, isso eu defendo. E não cabe a mim julgar se esse produto fará bem para você ou não. É você que tem que decidir, não sou eu. E muito menos o Estado. A Anvisa acabou de proibir remédios para emagrecer, né? Ela, na sua infinita sabedoria burocrata estatal, ela quer saber mais que todos os médicos do mundo, né? É a mesma coisa. Proibiu o remédio para emagrecer, agora criou já um nicho para ser explorado, a nova figura do traficante de remédios para emagrecer. Já existe, né? Já existe o contrabandista, o traficante. Então eles é que vão sustentar esse mercado por causa da proibição estatal. Simples. Para resumir o que eu defendo, se algo é uma troca voluntária entre duas pessoas, sem coerção, ou seja, sem uso da força, sem agressão, então que seja permitido. Simples. Toda vez que o Estado, de forma moralista, quiser proibir algo, ele vai resultar nisso. Eu adoraria viver num mundo em que as pessoas pensassem antes de aderir a um cargo público, seja para ser delegado, policial, ou promotor, ou juiz, ou o que seja. O que elas estão defendendo? Elas são meras peças estatais. Então elas estão contribuindo e legitimando esse poder do Estado. O ideal é que as pessoas rejeitassem esses cargos, né? E o Estado ficasse cada vez mais vazio. Mas aí basta o Estado aumentar o salário para atrair os idiotas de novo, para defender toda essa farsa que a gente vive, a grande farsa, o grande teatro estatal. E uma farsa que custa caro, como eu falei, trabalhar 5 meses por ano para pagar imposto para sustentar essas porcarias aí que a gente é obrigado a ver, né? Bate boca agora, a disputa entre delegado e juiz, né? E legislações absolutamente estúpidas. Será que as pessoas não estão cansadas dessa mentira? Será que elas não param 1 minuto do dia para pensar nessa farsa total que elas ainda defendem?